Agora vamos falar de educação. Manhã Total vai receber agora a professora Beloni Cacique Braga. Ela é voluntária de um projeto que leva educação e eu diria muito mais. Muito carinho, atenção às crianças da África. Agora ela termina de escrever 13 livros infantis para levar em julho para essas crianças. Vamos conhecer mais sobre essa história? Beloni, obrigada por ter vindo. Você trouxe até algum material aqui para gente. Os livros não estão prontos, né? Não estão sendo escritos ainda. São 3 livros? São 3 livros. Lá eles não têm esse tipo de literatura? Não, lá não tem divulgação para criança do livro, porque o poder aquisitivo é muito pequeno. Exatamente. Então, algumas escolas adotam um livro chamado didático, mas o livro de histórias não existe. Então, quando nós estivemos lá, nós percebemos que seria interessante, quem sabe, né, levar, mas a nossa língua não serviria para eles, porque eles falam francês. Então, a ideia é escrever pequenos livretos, não é nada muito sofisticado, mas que tenha a linguagem que eles possam trabalhar e serem alfabetizados com as crianças até 6 anos. E também para trabalhar a imaginação, criatividade, deixar com que eles viajem um pouco pelo mundo da literatura. Também, a ideia é resgatar a cultura deles, porque nos livros infantis que eu estou propondo, é levar um pouco do que eu vi durante esses 3 anos de projeto, como que é a cultura local, é um país chamado Mali, a África não é um país, é um continente, então eu estou conhecendo uma única realidade daquele país. Então eu conto na história infantil como que é a cultura para aquela criança saber que aquilo que ela vive tem valor. Essa é a ideia, né, inicial. E eu imagino que a cada vez que você vai é uma emoção diferente, é um ensinamento diferente. Vocês trabalham também a capacitação dos professores, a formação dos professores? A ideia basicamente é essa, chama-se Treina Líderes, esse grupo que nós estamos servindo por uma ONG. E no Treina Líderes a ideia é formar professores, mas como o país é muçulmano, 95% da população é muçulmana e nós somos cristãos, nós estamos trabalhando com um professor cristão, que é aquele que pode nos ouvir, né? Nós não temos acesso aos demais professores. Então, para eles, a gente leva aquilo que a gente entende como metodologia de ensino e alfabetização adequada à realidade da África, que é outra muito diferente. Nesses 3 anos, qual o balanço que você faria desse trabalho? Nossa, é um trabalho muito rico, porque como você falou, a gente leva além da formação o amor. Eles já nos disseram, nossa, achávamos que estavam esquecidos por aqui. E vocês nos acharam, deixaram sua família do outro lado do oceano para nos ver. Então, para eles, a presença física e um abraço vale muito mais do que tudo que a gente pode pensar levar. Você trouxe algum... Trouxe. Deixa eu mostrar aqui para o nosso Rodrigo. É do livro, é isso? Esses são os ensaios ainda, eles não estão colorizados. E a ideia é que tenha o fundo um tecido. Então, todas essas imagens, elas são cópias dos tecidos da África. Então, eu quero que eles se reconheçam nas imagens que eu coloco como fundo. E essa é uma menininha, que chama Limatá, é uma professora que tem esse nome na formação, e a Limatá é uma menininha que vai perguntando à mãe como é que funciona, né, a vida, por que ela tem os cabelinhos assim, por que ela usa tecido. Então, eu vou tentar explicar a cultura deles para que eles tenham acesso e visualizem, além do viver, né, claro, né? De enraizar essa cultura deles, que é tão linda, e também de conhecer outras culturas, de saber que existem outras culturas. Sim, porque quando a gente faz isso, a gente faz um intercâmbio, né? Eu levo um pouco do Brasil, como que o negro é visto no meu país e como ele é visto no seu país. Então, no ano passado, eu contei uma história brasileira chamada Cabelo de Lelê para os professores. Como que nós, no Brasil, os negros, têm essa autoestima. E como que eles também pensam o cabelo, que é outra realidade. Aqui no livro, vou ler um pedacinho para vocês. Por que meu cabelo está penteado com birotes e não tenho tranças? Birote é esse aqui, né? Que seria colocar só isso aqui no pontinho do cabelo. Elas não têm cabelinho, então elas fazem uma amarraçãozinha só. E a visão que a gente tem é que eles têm essa... Não tem. Essa noção? Não tem. No Brasil, a gente preocupa muito com o cabelo, né? O negro faz muitos penteados diferenciados. Lá eles não têm, porque o cabelo cai. Então, eles não têm cabelo, é o contrário. E a gente vai para trabalhar com as mulheres sobre isso, a autoestima. Por que não ter o cabelo? Então, elas usam perucas. Gente, e aí aqui diz o seguinte, mas a Limatá tem que ir para a escola e não pode se atrasar. Então, a mamãe resolve conversar sobre as curiosidades da menina enquanto caminham. Porque a comunicação, o ensinamento, a educação é oral. Então, por exemplo, eu chego lá e eu não acho nenhum registro. Então, eu estou tentando fazer registros e dizer para eles, eu não ferir a cultura, mas dizer para eles que o registro é importante, como professores que eles são. Então, ao levar o livro, eu estou levando registros e impressões que eu tive ao vê-los, ao conhecer, né, o que estava passando por lá. Eles vão se surpreender, não vão? Vão. Eu tenho certeza. Inclusive, essa boneca, por exemplo. Essa boneca foi, assim, um trabalho coletivo. Como eu discuti sobre o cabelo, eu propus aos professores que eles trançassem os cabelos. Então, eles trançaram este cabelo. Eu trouxe para o Brasil só o cabelinho e eu fiz a boneca. Esse desenho é deles. Eles queriam que a menina fosse com essa carinha. E o tecido é de lá.
Então, agora eu volto esse ano e levo essa boneca pronta, porque eles não trabalham também, as crianças não têm bonecas. Porque lá a visão do animismo de que o mau espírito acompanha o cabelo, acompanha todas as ações, então, eles não cortam cabelos perto das pessoas, eles não se cuidam como nós, porque eles acham que aquilo abre espaço para os espíritos. Entendi. E a boneca também. Nossa, uma cultura totalmente diferente. Muito. E isso aqui, Isso aqui é um caderno do professor, de planos de aulas, né? Eu acho muito interessante porque eles são muito caprichosos. São mesmo? Olha. Está em francês, isso é um professor, um professor. Geralmente lá a perspectiva de vida é 50 anos, então a gente só conversa com gente jovem. Então eu não sei se eu encontro, por exemplo, esse professor quando eu voltar. Então, é um trabalho de 50 anos. Meu Deus, no auge da vida. E para nós, né, isso é inadmissível. Então, Exatamente. a gente faz esse trabalho, mas não sabe se o professor estará, por exemplo, para a próxima formação. Para a próxima formação. Então, a gente tenta investir o máximo que pode, né? Você trouxe esse tecido aqui também? É um material vasto. É porque eles contam a história do país no tecido. Por isso que eu estou falando de tecidos. Aqui, ó. O nome da cidade, a capital do país é Bamako. Certo. Então, é para lá que eu estou indo com a equipe, que esse ano nós somos 5. Então, aqui eles vão, ao longo do ano, contando a história. Aqui foi festejar. Agora, na Páscoa, eles fizeram um tecido onde todos os cristãos do país estão vestindo, no dia da Páscoa, eles vestiram o mesmo tecido. Gente, então, é uma riqueza, né? É uma riqueza, assim. E o que de lá a gente pode trazer para cá? Nossa. Você, como educadora, né, que trabalha tanto tempo... O que eu trago é muita humildade, né? Que a gente tem que ter diante de uma cultura tão linda e de um país tão rico e tão pobre, né? Porque é o 7º país em pobreza. E é um país de atentado, é um país de risco. Então, quando a gente também vai aberto a se doar nesse trabalho voluntariado, né? É um trabalho voluntário. Então, nós vamos trazendo muitas coisas que não dá nem para contar, né? Eu imagino. Esse aqui é um livro, né? Esse é um livro didático, que é comprado na feira. Lá não tem livraria, tudo na rua. Tudo na rua? Tudo na rua, como se fossem bancas, igual as nossas feiras. E esses livros são vendidos para os que podem. Porque então, a maioria não pode. Aí tem... Não tem. Eles aprendem sem nenhum recurso material. O professor fala a aula e ao longo da aula ele vai ouvindo como é. Letra A. E ele vai embora pensando naquilo. Volta no outro dia, a aula de novo é sobre a letra A. Então, é algo muito metódico e a gente está tentando ajudá-los a criar vida nesse ensino. Você vai continuar com esse trabalho, Belonique? Olha, o convite do trabalho são 3 anos, esse é o último ano, assim, com a parceria da ONG. Eu acho difícil voltar sozinha, pelos riscos, mas a vontade é continuar, né? É continuar, né? Continuar. Vai você de Uberlândia, um grupo de Uberlândia e outras pessoas do país? Eu de Uberlândia, 2 de Belo Horizonte, uma de São Paulo e tem mais uma outra voluntária. Então, nós somos 5 mulheres também. Porque as mulheres têm mais acesso para entrar e trabalhar com outras mulheres, né? E quem quiser, porque a gente está falando do seu trabalho, dessas outras voluntárias, quem quiser conhecer mais ou até mesmo participar, a gente tem, de repente, muitas professoras e educadores assistindo ao Manhã Total, pode participar? Como é que é isso? Olha, esse projeto, como eu disse, ele fecha agora, eu não sei como ele seria, mas o que a gente tem feito? Divulgado isso em exposições, indo nas escolas, falando com as crianças, que esse é o compromisso maior quando a gente volta. É dizer para as nossas crianças, para o nosso povo, como que é importante valorizar. Nós temos vivido tanto momento de discriminação. Verdade. Então, esse trabalho, a boneca negra que vai, que a gente abraça, que a gente ama, porque está representando um povo. Que povo é esse? Então, esse é o desafio. Eu não vou parar por enquanto. Não sei até onde eu vou conseguir alcançar. Porque ele é um trabalho voluntário, eu estou fazendo os livros também. Então, tá aqui. Não tem nada, assim, em parceria com ninguém. E quando eu vou, a minha viagem eu pago. Né? Mas quando eu vou, os meus amigos todos começam a doar. Então, esse dinheiro que eu recebo, eu levo e chega no país, a gente compra recursos para essas crianças, para os professores. Nossa, deve ser uma pobreza que a gente não tem noção. Não temos noção. Uma limitação de vida que a gente não tem a menor... Uma refeição por dia, quando tem. A gente leva esse dinheiro, porque a gente paga a alimentação do professor, para ele dar conta de ter condições físicas para permanecer conosco. E a gente paga também o transporte, porque eles moram em aldeias afastadas da capital. Quem quiser entrar em contato com você para, de repente, te ajudar a imprimir esses livros, pode entrar em contato como, Belonique? Pode sim. Primeiro pelas redes sociais, para aqueles que usam, né? Eu estou sempre lá divulgando e acompanhando. Posso depois também deixar o e-mail, né? Meu e-mail é caciquebeloni@gmail.com. Por e-mail também me encontra. caciquebeloni@gmail.com. Qualquer coisa fala comigo que também... A Mônica é o caminho. Eu te ajudo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por trazer para a gente poder conhecer um pouco
né? E ter noção de como é do outro lado. Eu que agradeço. E que a bonito esse oportunidade. trabalho de vocês, assim, de valorizar a cultura deles, sabe, levar amor e trazer muito amor deles também, né, Beloni? Porque somos nós, né? Somos nós. Somos nós. Muito obrigada, estou encantada, tá? E dê notícias depois. Vou mandar. É a professora Beloni Cacique Braga aqui com a gente no Manhã Total. Uma ótima quarta-feira, Beloni. Para você também. Obrigada.